Bom, a conversa de hoje é mais uma daquelas conversas aleatórias que a gente gosta de ter aqui. Pelo menos eu gosto de ter aqui com vocês. E o que eu gostaria de conversar com vocês? Sinceramente, é totalmente pauta livre isso daqui. E então, conforme eu for falando, as coisas vão acontecendo e vai se desenrolando e por aí vai. É nesse sentido. Mas ah, cara, eu tava pensando, agora há pouco eu tava pensando, na verdade, sobre produção de conteúdo. Talvez essa vai ser a base daqui dessa conversa. É, eu sei que existem grandes desafios, né? Quando se fala, quando se trata de produção de conteúdo, né? Muita gente tenta pintar que é fácil, né? Você sair gravando, você sair fazendo coisas e você tá sempre tentando trazer coisas criativas, coisas que geram valor, agregam valor aí, né? Você falar de algo que traz valor. E é desafiador. Talvez esse é o ponto aqui. Eu não tô reclamando, não. Aqui eu gostaria de conversar com vocês e assim, falar algumas coisas que eu penso, né? No sentido de que desde o começo, quando eu comecei a gravar aqui, eu sempre busquei uma forma de ser simples e satisfatória esse negócio aqui, sabe? Por quê? Porque a ideia era eu conseguir fazer sempre. É isso. Então eu precisava, de certa forma, desenvolver um processo que fosse simples e eficiente e prático para que eu pudesse gravar. Cara, e é muito louco, né? Hoje nós estamos, sei lá, em mais de 270 vídeos que eu já produzi aqui nessa bagaça. E é muito louco que, assim, o quanto que a coisa se transforma, se transformou e vai se transformar. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Né? Porque quanto mais eu vou avançando, mais coisas vão aparecendo aqui, né? Então, mais coisas eu tenho para tratar aqui, conversar, por aí vai. Até aí tudo bem, até aí beleza, né? E desde o começo eu pensava meio que intuitivamente que para quem quer começar a produzir conteúdo deveria focar numa ferramenta, né? Então logo eu fiz exatamente isso. É exatamente isso que eu fiz. Eu foquei em uma ferramenta, né, no caso o YouTube aqui, o nosso saudoso YouTube. E por quê? Porque eu acreditava que com o tempo, né, as coisas iam cada vez mais ficando mais fáceis de serem feitas aqui, pelo fato de eu estar simplesmente fazendo todos os dias, né? A repetição, de certa forma, possibilitando eu gerar uma rotina, o negócio ficar fácil, ficar mais saboroso também com o tempo, né? E então, isso foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu optei por uma ferramenta só. Outra coisa que eu optei pelo YouTube também é por conta do tempo. Né? O tempo da construção de um vídeo para o YouTube, ele te dá uma certa liberdade de tempo. Né? O formato YouTube, né? Uma certa liberdade para que você possa discorrer todo o raciocínio. Né? Pensando nisso, eu cheguei à conclusão que outras ferramentas, né? Até eu pensaria, eu penso ainda em produzir outras ferramentas, mas e é engraçado, né? Muita gente, assim como eu, que começa no YouTube, tende a acreditar que assim, para que você então você foca numa ferramenta, igual aqui, foca no YouTube, e aí a partir do que você produz para o YouTube aqui, você pode derivar para as outras ferramentas, né? Eu fui indo, né, nesse sentido, né, ao encontro desse sentido de
pegar o que eu produzo aqui e tentar editar, enlatar e despejar em outras ferramentas, né? Hoje as ferramentas que eu falo são as ferramentas de vídeo curto, ferramentas de texto e por aí vai. Com relação a ferramentas de texto ainda, eu acredito que dá para você pegar aqui extrair o texto, o que foi dito aqui, o que é que eu falei, e aí você transformar em texto e alimentar ferramentas de texto, né? Isso eu estou falando de e-mail, Substack, blog, por aí vai, essas coisas aí. O próprio X, né? O X ali, né? Você extrair, a partir do vídeo aqui, você extrair um carrossel e ir lá. E alimentar lá, certo? E realmente, sinceramente, dá certo, funciona. Funciona em que sentido? Né? Você pega daqui e só transforma e joga para lá. Mas eu tenho percebido que para outras ferramentas de vídeo, principalmente os tais dos vídeos curtos, né? Quando eu pego e boto numa edição aqui, né, um corte, tento retirar um corte do vídeo, cara, não fica bacana. Não sei, não fica assim bacana. Eu não tenho a sensação de que pegar o corte através de uma inteligência artificial aqui, cortar o vídeo, não fica bacana. Simplesmente nenhum corte que eu tentei fazer utilizando rede social, inteligência artificial, funcionou, né? Pelo menos para o meu gosto, né? Os cortes eles ficam meio sem sentido, sem um começo, meio e fim, sabe? Meio que eles começam do nada e não tem uma conclusão, né? Ou misturam assuntos, né? Eu não sei como é que a inteligência artificial trabalha ali na hora de fazer o corte, né? Eu não sei qual que é, né? Mas sempre que eu tento fazer isso, não dá certo. Eu não chego a um produto, a um resultado aqui que me agrade. E que eu falo assim, cara, vou colocar isso aqui, vou utilizar isso aqui para alimentar o Instagram, o Shorts, TikTok, por aí vai. Não fico satisfeito, né? E aqui, o vídeo eu liguei aqui assim, eu queria saber sua opinião, se você está num processo de criação de conteúdo assim como eu, assim, eu gostaria de saber como é que você tem feito, por que caminho que você tem corrido e por aí vai. Não sei se isso aqui que eu tô falando faz muito sentido, mas a sensação que eu tenho é que adaptar não fica tão maneiro, né? Aí você deve estar se perguntando, pô, mas aí os podcasts, né, esses programas aí que já existem na internet, que a galera vai lá, né, tem sempre algum doidinho lá que cria um canal de corte e aí ele vai lá, extrai o corte e por aí vai. Talvez aí nesse sentido, né, para que eu pudesse aqui, ó, agora falando com vocês, meio que eu tô encontrando uma certa resposta para o que eu devo fazer. Ó, que maluco, né? Mas então talvez meio que o caminho é eu começar a produzir a hora que eu falo aqui, né, com vocês, a hora que eu gravo aqui e converso com vocês, já pensando no que eu vou falar estruturado como um corte. Assim, talvez ficaria mais fácil para fazer, para alimentar essas outras redes, né? Mas geralmente essas pessoas que fazem cortes, né? Tanto a pessoa que faz o corte, tanto que a pessoa que produz o corte, né? A pessoa que está falando ali, o comunicador, cara, geralmente eles extraem esses cortes em momentos singulares, assim. O qual já existe todo um contexto de algo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, hoje está o assunto que está mais popular no Brasil, pelo menos nesse momento aqui, no momento em qual eu estou gravando esse vídeo aqui, é o escândalo do Banco Master, né?
E aí quando você pega os cortes, né? Os cortes das pessoas ali que falando do tal desse problema do Banco Master e por aí vai. Você vê que até para o corte a galera já tá ensaiada, sabe? Então talvez o caminho que eu deveria fazer é esse, né? Eu ensaiar o corte. Mas aí eu não tenho o costume de produzir conteúdos aqui que são reações minhas com algo que aconteceu ou está acontecendo no momento. Eu não tendo a fazer isso porque quando eu sinto, eu gostaria de saber a opinião de vocês aí. Quando a gente vai para um caminho de reagir a algo que aconteceu, a alguma notícia que aconteceu, eu sinto que a gente fica meio pregado àquele momento, né, aquela situação específica. E realmente eu gostaria de produzir vídeos aqui. Eu não estou pedindo permissão para você, não. Eu estou falando aqui. O formato que eu gostaria de produzir, que eu tendo a me esforçar a produzir, são conteúdos que são atemporais. Né? Uma vez ou outra a gente pode trazer um contexto para ilustrar a conversa, né? Mas eu gosto de coisas que são atemporais, que você pode simplesmente ouvir a qualquer momento, cara, em qualquer situação, que aquela junção da história que eu conto mais a conclusão que eu tiro da história que aconteceu, do que aconteceu, seja comigo, seja com alguém que eu conheço, por aí vai. Essa junção, essa conclusão, né, a conclusão de algo que eu tiro, né, o que valeu a pena passar por aquilo ali, por aquela situação, a conclusão que eu tiro daquilo ali, o resultado, eu tendo a acreditar que ele fica mais útil para quem está ouvindo aqui, né? Para quem está assistindo e por aí vai. Para quem está me acompanhando ou para quem cai sem querer aqui e acaba simplesmente caindo no vídeo aqui, assistindo o vídeo pela primeira vez, né? E se Deus quiser aí continua me assistindo. Então, assim, qual é o desafio? Né, aqui eu estou confessando para vocês aqui qual que é, nesse exato momento aqui, qual que tem sido o desafio, meu desafio pessoal sobre o que falar para vocês. Aí eu já não sei se eu vou por um caminho, o qual continua nesse caminho, que é documentando a jornada, documentando aquilo que está acontecendo e tal, tendo trazer aqui coisas, novidades e por aí vai, e sempre tentando extrair algo que a gente pode tirar de lição daquilo ali, ou se eu vou para um caminho de pegar um contexto social do momento, nem que seja para fazer uma breve reação sobre aquilo ali, e que a partir daí eu continue falando sobre o que realmente eu gostaria de falar aqui para vocês, certo? Sinceramente, talvez aqui essa parte do vídeo aqui é a parte que eu agradeço a oportunidade de tudo que está acontecendo, que realmente se eu não tivesse gravando aqui para vocês, as coisas que vêm acontecendo na minha vida não seriam possíveis. Mas aí você vai ver aí, cara, ô Preto, mas você tá falando isso daí, mas, cara, quase ninguém te segue, é pouca visualização, é pouco inscrito, é pouco não sei o que e tal. Mas, cara, eu digo e repito, o fato de eu estar fazendo isso daqui tem me aberto as portas, porque essa ação aqui, essa determinação, o fato de eu, cara, continuar, apesar de não alcançar grandes resultados, pelo menos até esse momento que eu gravo esse vídeo aqui, depende também, o resultado é
é relativo a quem, né? Os resultados que eu tenho colhido aqui pô, maravilhoso, coisas que têm aparecido para mim de oportunidades, mas por conta desse movimento, dessa ação, do que eu tenho, de eu estar me expondo e me fazendo, né? E fazendo aqui, falando e por aí vai. Então, nesse ponto específico, eu tendo a acreditar que hoje o que eu estou fazendo aqui, gravando, conversando com vocês, isso daqui é realmente o que vai me levar para o próximo nível. É o que está me preparando para o próximo nível. De verdade eu acredito nisso, cara. Porque se não, do contrário, não faz sentido nenhum que as coisas que estão rolando, as portas que se estão abrindo, as oportunidades, contatos e por aí vai. Senão não faz sentido. Cara, da onde? Por que tá aparecendo essas coisas legais, maneiras na minha vida? Porque é isso. Eu estou me expondo, me colocando em ação e aqui essa faculdade aqui que eu estou fazendo, né, de gravar, de me comunicar, eu tendo muito a acreditar que é ela que vai impactar nos próximos passos, no que vai rolar mais para frente, por aí vai. Realmente, assim, sobre produção de conteúdo, a mente do cara que produz conteúdo, não sei se você produz ou pretende produzir, é muito louca, porque quando você tá nessa de estar o tempo todo fazendo, sem muito enxergar para onde você tá indo, mas você tá preocupado em fazer algo aqui. Fazer, ação. Cara, a sua cabeça, ela começa, o tempo todo você ser bombardeado de ideias e coisas, e, cara, fazer assim, fazer assado, fazer coisas assim, fazer assado. O meu dilema, sinceramente, eu já pensei em vários formatos, em várias coisas a serem feitas e coisas que eu acredito que funcionariam aqui no YouTube. Mas o meu dilema sempre eu preciso transformar isso de um jeito que seja ágil e praticável para mim, para que eu consiga fazer e fazer sempre, né? Tem que estar ali, tem que estar executável, né? As ideias, nossa, cara, já tive ideia de um monte de coisa aqui e grande parte dessas ideias são complexas, pelo menos para esse momento aqui. Então eu tendo a acreditar que eu preciso crescer aqui, melhorar as coisas, porque daí lá na frente eu vou poder produzir essas ideias que eu tenho aqui na minha cabeça. Porque, querendo ou não, como não tem ninguém fazendo isso daqui, pelo menos no meu setor, com quem eu converso, sobre o formato, essa linguagem que eu tenho, eu tendo a acreditar que ainda não, se eu deixar para fazer um pouquinho mais lá na frente, lá não vai impactar tanto, né? Eu posso estar muito mais preparado, né? Enquanto eu estou aqui gravando para você, eu estou me preparando para chegar lá na frente e de certa forma o que eu acredito que vai funcionar muito vai ficar mais fácil de ser feito, certo? É isso, conversa extremamente doida. Eu abri aqui como um diário pessoal mesmo aqui, cara, minhas dúvidas, cara, não tem ninguém pra conversar. Não, eu sou tadinho, não é isso, gente. Eu não tenho ninguém pra conversar agora, nesse atual momento aqui, ó. Alguém pra. Vamos trocar uma ideia agora, aqui, enquanto eu tô gravando o vídeo. Não, só tem você aí do outro lado pra tá conversando sobre isso, sobre essas dúvidas que eu tenho, assim, e eu tô abrindo aqui. Certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e ouviu essa conversa até o fim, esse papo de maluco mesmo, eu tenho certeza, eu sei disso, eu sei, é papo de conversa de doido mesmo. Se você chegou até aqui, então eu já vou te falando que eu sou preto, eu me autodeclaro generalista em tudo e é por isso, é porque eu produzo conteúdos que são totalmente loucos e coisas de maluco, conversa de maluco mesmo, parece que eu tô, né, eu preciso ir pro hospício. Mas é isso, porque
Eu me autodeclaro generalista e tudo porque eu falo de tudo um pouco, eu tendo a trazer aqui tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, errado, dado certo, eu venho aqui e trago para você nesse formato de conversa para que assim você possa estar contribuindo, me ajudando aí, né, ao mesmo tempo que eu possa estar te contribuindo e trazendo alguma provocação que no momento exato que você está me ouvindo, te pegue de alguma forma, né? Então, no vídeo de hoje, se você tem uma dúvida que você precisa... eu estou ainda me preparando para gravar vídeos. Se você tem uma dúvida, esse aqui é o vídeo para, de certa forma, você extrair essa dúvida de você e simplesmente só ir gravando, da mesma forma que eu faço aqui, sair gravando, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para que você possa estar me ajudando. Eu agradeço a todos que têm aí, né, participado, assistido e por aí vai. Eu agradeço essa pacata audiência que eu ando tendo aqui. Eu fico muito feliz, né? Mensagens que vêm no pessoal e por aí vai, eu gosto também. Eu sempre respondo, comentários respondo, por aí vai, eu gosto mesmo. A ideia disso daqui é ser uma ampla discussão, uma troca de ideia realmente, de fato, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas loucas assim, e que você, sendo assim, me ajude, né, a melhorar as coisas aqui conforme eu vou avançando, certo? De verdade, eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui, enquanto você está fazendo alguma coisa aleatória. Seria massa, escreve aí, o que é que você estava fazendo aí, né? Escreve nos comentários. Eu estava fazendo isso enquanto estava te ouvindo. Pode escrever aí, eu adoraria saber, certo? E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.